Safras de Histórias no ar e nós vamos falar hoje sobre poda e desbrota. Nós estamos num momento crucial aqui da colheita, né? Onde o produtor está se dividindo em várias tarefas, preparando, ao mesmo tempo que colhe, se prepara para a próxima safra e a poda e a desbrota faz parte desse processo. Eu converso agora com dois especialistas, Rafael Rodrigues, Ramiro Guimarães. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco da trajetória de vocês para quem está ouvindo a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ramiro. É um grande prazer estar aqui novamente, participando de Safras de História. E hoje vamos falar de um tema bem importante, né? E antes aí me apresentar. Eu sou o Rafael, sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e com doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, né? E eu estou no Educampo. São duas passagens pelo Educampo. A primeira foi na região da Mantiqueira. Fiquei 3 anos e meio lá, foi um aprendizado muito bom, aprendi bastante com café, uma região encantadora, bem desafiadora, né? Você é uma área manual. E desde 2022 eu estou no Educampo Cerrado, primeiramente em Carmo do Paranaíba, pela Socafé, e posterior pela Expocacé, né? De 2023 até agora pela Expocacé. Muito feliz, né? A primeira vez que eu estive aqui na região foi em 2017, para desenvolver parte do meu doutorado, né? E eu fiquei encantado com a região e tinha comigo que um dia eu iria, né, voltar para ficar. E graças a Deus deu tudo certo. E estamos aí para desenvolver um trabalho que somos apaixonados com café e que assim a gente evolua e cresça cada vez mais. Bom, Rafael, boa tarde, Ana. É um prazer estar de volta aqui, né, para participar do programa e agradecer, né? Meu nome é Ramiro, sou daqui mesmo, de Patrocínio. Formei em 2003, então já foram 22 anos de formado e estou no Educampo desde 2009. Sempre em Patrocínio e na Expocacé desde 2018. A gente vai tratar de um assunto aí e tentar contribuir aí com algumas informações que a gente possui. A gente bateu um papo antes, né, de começarmos o podcast e eu entendi um pouquinho do tema. Certo. Entendi, pelo que vocês me explicaram, a poda e a desbrota, ela pode acontecer durante a colheita, pós-colheita, e ela determina a longevidade, né, da planta. Como é que isso acontece? Então é interessante que na minha primeira passagem no Educampo, lá na Mantiqueira, eu já peguei um desafio muito grande em relação à poda e desbrota. Então o sistema de condução em área de montanha mais adensado entre fileiras de plantio, e ali tinha um predomínio muito grande de cultivagem de porte alto. E nesse sistema faltou condução, né, por parte dos produtores, cafeicultores, por parte também da parte técnica também, em relação à orientação de como se proceder de maneira adequada à condução das plantas. E aí a gente via plantas com perda de saia, ou seja, perda de ramos produtivos da parte inferior da planta. Então a área produtiva da planta era reduzida. E, consequentemente, o maior abafamento, você tinha muitos problemas fitossanitários com doença e perda de produtividade. E nisso aí levava, né, a empresa rural questão de baixa produção, baixa receita e elevado custo. Produção durante a colheita ou da produção futura? É a produção do histórico, né? Contínua, né? A partir do momento que não tinha condução, ao passar das safras, você ia perdendo produção, porque se concentrava cada vez mais no terço superior da planta, sendo que você tinha uma planta aí acima de 2 metros de altura, sendo que somente um pouco menos da metade dela, 1 metro, 1,20 m, era produtivo. E o restante não tinha produção. Simplesmente roubava, né, todo o tratamento que era aplicado à planta. Então, nesse processo, né, o diagnóstico, você apontar os problemas e começar a intervenção e aceitação também foi um pouco mais demorado. Mas a partir do momento que os cafeicultores foram começando a observar esses resultados, ver um equilíbrio de custo, porque você partindo do processo de poda, entrando no processo de poda, além de você conseguir recuperação, né, dos ramos produtivos da planta, você consegue ter um equilíbrio de custo, porque, por exemplo, na montanha, o grande gargalo, a principal atividade que impacta no custo é a colheita. E aí você, no ano de poda, você não tem colheita. Você teria colheita no ano, né, pós-poda,
onde as plantas estariam com uma produtividade muito grande. Então, o custo ficava mais barato. E a partir do momento dessa produtividade, esse incremento que às vezes não era tão grande, o incremento de produtividade no curto prazo, mas essa redução e equilíbrio de custo foi interessante para os cafeicultores. E aí a gente foi conseguindo, aos poucos, fazer com que o sistema de poda entrasse cada vez mais no manejo das fazendas. Então, Ana, o que é importante a gente ressaltar, né? Que existe a diferença entre desbrota e poda. Isso que eu pergunto. Entendeu? E o que a gente... Eu vou falar mais sobre aqui a região do Cerrado, né? Que o Rafael tá chegando agora há pouco com a gente. Assim, qual que é o grande gargalo que a gente enfrenta na maioria das fazendas? É desbrota. Por quê? A gente já pega muitas lavouras que já são oriundas de condução, às vezes, errada ou sem condução, que dificulta um pouco na tomada de decisão, desbrotar ou podar. O que a gente tem orientado e tem planejado dentro das fazendas atendidas pelo Educampo é o seguinte: o importante é desbrotar. Para quê? Para você ter uma lavoura com maior longevidade e maior potencial produtivo. Só que o grande gargalo, custo. Esse custo não é barato. A mão de obra, a gente não tem mão de obra especializada. E acaba acarretando esse custo dentro do custo, bem próximo do custo de colheita. Então, o ideal é ser o quê? Né, Rafael? A gente trabalhar um processo de desbrota nas áreas que são oriundas de maior produtividade. Porque, consequentemente, elas vão produzir menos na próxima safra. Então, você trabalhar uma lavoura que ela ainda suporta desbrota, isso é muito importante para longevidade e produção. Você falou da diferença, a poda, como o próprio nome, é cortar a planta. Isso. E a desbrota? Então, a desbrota é retirar os ramos, que são, entre as ramos ladrões, né, que estão sempre no tronco, brotos. E os brotos, retirar todos. A poda já e aí existem tipos de poda, que são esqueletamento com decote, somente decote e recepa, né? A gente enfrentou um problema de geada em 21, que a gente teve que fazer várias intervenções de acordo com a geada afetou a planta, com impacto. Entendeu? Então, assim, a gente tem observado que muitas dessas podas nessas áreas não tiveram um grande efeito. Por quê? Porque são lavouras que foram podadas, mas não teve condução. Uhum. Entendeu? A gente enfrenta essa dificuldade. Existe um período ideal para isso, para fazer essa poda, desbrota? Então, a poda, ela tem que ser realizada logo após a colheita, né? Então, a definição, ela vai acontecer pós a colheita, mas o ideal seria que essa definição de poda fosse planejada anteriormente. É importante... Já se consegue ver. Isso, a gente encontra, principalmente no início dos trabalhos em uma propriedade rural, que praticamente todas elas têm problemas de condução de lavoura. Seja ela podas que são tardias, né, que estão demorando a ser feitas, demoraram a ser feitas, e também plantas sem desbrotas. Então a gente identifica às vezes situações onde mais de 50% dos talhões necessita de uma intervenção, né, imediata. E aí é um grande gargalo, porque você não pode sair podando tudo, porque, né, a receita do produtor cai, o fluxo de caixa dele fica comprometido, né? Mas aí, dentro do processo, você já começa a trabalhar. Então, aqueles talhões mais que necessitam de uma intervenção mais imediata, você já orienta, né? Seja o arranquio, seja ele uma poda, dependendo aí se é uma poda mais drástica como a recepa, ou se são podas menos drásticas como o decote ou o esqueletamento, decote, esqueletamento. Mas é interessante você, já a partir daí, tentar, junto com o produtor, fazer esse planejamento. E aí, só que, né, você executando o planejamento, o ideal seria executar aí no médio e no longo prazo, né, acima de 10 anos, quais são os talhões que vão ser podados, quais são os talhões que serão arrancados e plantados, outros, ou então, né, dependendo da área, até mesmo erradicados para dar lugar a outra atividade. Só que a definição realmente vai acontecer, se vai ser no pós-colheita. Você observando, né, aquele talhão que foi planejado para aquela intervenção, se realmente aquela intervenção vai ser feita. E
é muito importante que esse prazo do pós-colheita para fazer a intervenção ele seja seguido à risca, porque quanto mais cedo podar, estamos falando aí de julho, né? Começar em julho, agosto, são os períodos, né, ideais para fazer a poda, onde você vai ter maior resposta de crescimento de ramos produtivos para a safra, para a próxima safra produtiva, né? Então, se eu demoro a tomar a decisão, então vou definir só após colheita, mas aí a colheita vai se estendendo, né? Então, ali agosto, setembro, e aí o produtor não definiu se pode ou não. E aí passou de setembro, realmente fica muito tarde. E será que eu podo ou não podo? Até a situação interessante, conversando com um cliente 2 semanas atrás, o ano passado foi um clima muito adverso, né? Quente, chuvas irregulares, e aí as lavouras produtivas tiveram um gasto energético muito grande para a produção e também para suportar ali o clima adverso e o crescimento. Então, teve lavouras que foram podadas no período correto, vamos falar aí agosto, né? Às vezes julho é muito difícil, né, pelo processo de colheita, mas agosto foram podadas e teve talhões que foram podados mais tardiamente, setembro, final de setembro. E esse produtor estava me dizendo que as lavouras que foram podadas mais tardiamente recuperado melhor. Mas aí o que foi? Setembro começou a chover, deu algumas chuvas, condições climáticas foram mais favoráveis. Então aquela planta que foi podada mais tarde, ela conseguiu ali pegar uma condição climática mais favorável e recuperou mais rápido do que as plantas que foram podadas mais cedo. Mas normalmente isso não acontece. O ideal realmente é de julho, entre julho, principalmente julho e agosto, você fazer a intervenção. Com base na experiência de vocês no campo, né, do Educampo, como é que vocês trabalham esse diagnóstico, né, da necessidade ou não de podar ou desbrotar? Como é que vocês desenvolvem esse diagnóstico? Você observa a arquitetura da planta. Então, tem uma morfologia do cafeeiro, né, arábica, que você tem uma haste principal, a haste ortotrópica, né, que é a da sustentação para a planta, e você tem as hastes laterais, os ramos plagiotrópicos, que são os ramos produtivos, os que vão originar outros ramos ou então frutos, né? E a partir do momento que você, no diagnóstico, você vai na lavoura e observa muito brotos ladrões que saiu do ramo ortotrópico principal, já é o indicativo que ali há uma necessidade de intervenção. Então a gente vai observar, cultivar a idade da lavoura, vamos observar também potenciais de produção, outros problemas, questões fitossanitárias que possam estar acometendo essa lavoura, que vai gerar um depauperamento. E nesse olhar clínico, você observa como está a lavoura, a arquitetura da planta, quais as intervenções serão necessárias. Às vezes o histórico do talhão é tão ruim que, às vezes, se você podar, você vai estar só adiando ainda mais uma intervenção mais drástica, né, como o arranquio para plantar uma nova lavoura. Então, nesse processo, a gente consegue já com o olho, né, o olho técnico, saber quais talhões necessitam de uma intervenção, quais serão aqueles de prioridade, e a partir daí a gente já, como produtor, a gente vai traçar essa programação e esse planejamento. E o que acontece, Ana? Complementando o Rafael aqui, é que quando a gente define de poda, vai podar ou não podar, a gente tem que olhar primeiramente também o fluxo de caixa, né, do produtor. E hoje, nos patamares de hoje, café a 2.000, antes você fazia um custo de café com 20, 22 sacas por hectare. Se você fosse produzir 15, 10, aí, vamos podar, né? Não vai pagar nenhum custo, beleza? Só que hoje, eu produzi 20, 22, 25 sacas, no preço de venda de hoje, aí eu já tenho uma receita. Então, aí que fica mais difícil da gente tentar manter aquele planejamento que estava definido, entendeu? Ou seja, isso tudo tem que ser avaliado, né? A questão gestão também... Tem a parte técnica e tem a parte financeira, entendeu? E eu não posso olhar só a parte técnica, eu tenho que olhar a financeira também para uma juntar com a outra. E eu preciso ter esse olhar também nesse momento, né, Rafael? Porque hoje, um palhão que vai me dar 20 sacos, ele já vai me gerar receita. Antes já não gerava. Entendi. Entendeu? Então isso é mais um gargalo pra gente definir também e tomar a decisão. Porém, eu produzi 20 sacas, a curto prazo pra mim tá bom? Ou eu pretendo produzir mais a longo prazo? Aí vai definir, depende fazenda por fazenda, de cada realidade. É interessante também que hoje, né, dia 20 de junho,
o mercado tá caindo, né? Então, às vezes, assim, o produtor já tá pensando, o mercado tá caindo, então talvez é o momento de eu podar. E é muito importante, justamente, na dúvida, né? Podar ou não podar. Então, na dúvida, acho melhor podar. Porque aí, se você deixa essa talhão que está programado para podar, para ser podado posterior, aí outros talhões terão a mesma necessidade. E aí vai chegar naquele problema, né? Você tem a maioria do seu parque cafeeiro necessitando de intervenção, onde vira um problema muito grande. Mas eu tenho uma pergunta que não quer calar. Podar ou arrancar a planta? Então, nós conversamos aqui antes, né? E como a gente trabalha com a parte custo, a gente veio com essas lavouras que foram podadas, não responderam bem à poda, de acordo, às vezes, de região ou variedade, e lavouras que foram recepadas. E quando você tem uma recepa, que são lavouras mais antigas, né? Com um stand já um pouco comprometido, quando você faz o processo de recepa, você já tem uma perca de planta. Isso é normal, aí de 5 a 10% você vai ter uma perca de stand. E qual que é o impacto? Você vai conduzir essa lavoura, ela às vezes pode não te responder em produção futura. E quando a gente roda o custo entre recepa e formação, eles se equiparam no final, ficam bem próximos. Então, vale a pena você investir em uma lavoura nova, com espaçamento novo, com variedade mais produtiva, com variedade com mais resistência, ou a praga, ou a doença, ou até praga de solo, né? A seca que tem também, entendeu? Então, a gente tem tudo tem que ser definido e discutido com o produtor. O que é que difere no momento? Quando você planta, você tem um desembolso maior, inicial. E quando você recebe, você não tem esse desembolso maior. Não, né? custo menor. É um custo menor inicialmente, mas com 2 anos e meio, quando é a primeira colheita, eles se equiparam. Né? Olhando os dados do Educampo, né, do último biênio 22-24 do Cerrado Mineiro, então o custo da formação de uma lavoura do primeiro, né, e o segundo ano são em torno de R$37 mil, né, só mesmo ali a condução. Aí você vai fazer um investimento em irrigação, né, uns mais R$20 mil aproximadamente. Então isso aí já vai chegando próximo dos 60. Em algumas situações isso passa dos 70, 80 mil reais. Por hectare. E aí, às vezes, com a recepa, você não vai ter esse custo, mas você pensando que em longevidade de lavoura e potencial produtivo, a gente tem muito caso de sucesso de produtores que na primeira safra estão conseguindo produtividades acima de 50 sacas, né? Então, estão investindo em bom preparo do solo, o preparo inicial, fertilização, né? Matéria orgânica, o material genético também. As cultivares hoje são cultivares novas, produtivas, com resistência. Então, isso tem cada vez mais fazendo com que a definição de recepa ou plantio, você tem uma tendência para o plantio. Né? Eu tenho situações assim de clientes que lavouras estão precisando ser recepadas, mas são lavouras mais antigas, né? E aí a gente está mesmo discutindo mais já com planejamento de arranquio e formação de uma nova lavoura. E isso, Ana, casa um pouco do que a gente falou inicialmente. Se eu tenho uma lavoura, se eu deixo a minha lavoura ficar com mais avançada, com maior quantidade de broto, consequentemente eu estou tendo menos receita, menos produtividade. Então, consequentemente, vai ser mais difícil eu fazer um investimento no plantio. Eu vou optar sempre pela recepa, né? Porque eu não vou ter o gasto inicial. Mas às vezes não é a melhor opção. Cada caso Cada caso é um caso. E esse é o grande problema, né? De quando começar na poda. Então, são situações que a gente encontra corriqueiramente. Lavouras de 12, 13, 14 anos que não foram podadas em nenhum momento. E ali você já encontra um grande problema, né? Uma grande dificuldade para conduzir essa lavoura. Há uma necessidade imediata de intervenção. Aí você vai olhar o caixa da fazenda, recepar é ruim. Né? Talvez você fazer uma poda, um decote mais alto, acima de 2,40 metros, fazer um desponte, aproveitando aqueles ramos produtivos ali do terço médio para terço superior da planta, talvez você conseguiria ter um sucesso no curto prazo. Mas lembrando que esse talhão, uma tendência é que você não vai conseguir ganhos expressivos em produtividade. Então, ali, às vezes, no terceiro ciclo de poda, se você optar pelo safra zero, que é, né, você ter um ano em produção e o outro em poda,
Às vezes você consegue produtividades ali de 30 sacos de média, de né? média. Às vezes, mas se no curto você prazo, né, atende, poderia atender, principalmente com os preços remuneradores de hoje, mas que futuramente pode ser um problema muito grande. A poda é uma regra? O produtor tem que podar necessariamente? Ou ele pode, essa colheita eu não vou fazer isso não, postergar? Então, é o que a gente fala. As fazendas que estão inseridas dentro da plataforma do campo, a maioria possuem esse planejamento. Dentro De do podar, planejamento. de renovar, entendeu? De acordo com o quê? Que a gente vai olhar todo o histórico do talhão, toda a parte financeira da fazenda para saber, eu consigo investir dessa forma ou não. A gente traça vários sentidos para que o produtor adeque à real necessidade da lavoura e a condição financeira da fazenda e do produtor. Perfeito. Então, talhões que estão com fechamento entre ruas, né? Sombreamento, perda de ramos produtivos da parte média para a saia, né? Da parte inferior, perda de produtividade, já é um diagnóstico que você consegue identificar e a partir daí realizar a orientação, né? De como correto, fazer. né? Mas é importantíssimo o quê? Dentro do trabalho, você começar a esse processo o mais cedo possível, principalmente a desbrota. Então, na condução da lavoura, no pós-plantio, está sempre atento, né? Tem cultivares que apresentam mais brotações do que outras, né? Mas aí você fazer, então assim, teoricamente, até a quarta colheita, se possível, né? Você fazer a desbrota. Posterior, você vai fazer uma análise. E a partir daí, dentro aí da sexta, oitava, nona safra, normalmente você vai ter um ano de produtividade muito alta, que talvez seria ali o momento da intervenção, onde os ramos produtivos ainda estão em grande quantidade, né? Você não teve perda deles. E aí a recuperação pós-poda, o resultado da poda e, consequentemente, a desbrota, que é necessária às vezes no processo pós-poda, vai ser muito mais assertivo e o resultado também vai vir maior intensidade. Né? E o que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade inicial de desbrota, Ana, e você pegando um histórico de pico de produção da maioria das lavouras, de sequeiro, ela começa ali da quinta, sexta safra até a décima primeira, o que acontece? Isso dá as vezes do campo, né? Dá as vezes do campo. Né? Se eu não conduzir a minha lavoura nova com desbrota, sequeiro, quando ela vai entrar no meu pico de produção, né, produzir mais, que é o pico maior dela, eu já tenho que entrar com alguma intervenção nela, porque eu não conduzi a desbrota dela anterior. Então, eu já venho produzindo relativamente mediano, né, ou para baixo. Aí, quando eu vou conseguir produzir mais, que é o maior potencial da lavoura, eu tenho que intervir nela com poda, porque eu não conduzi a desbrota. E qual que é a dificuldade maior que a gente enfrenta, né, Rafael, de desbrota? Preço, que é muito caro, que a gente fez uma média aqui que fica entre de 7 até 10, 11 diárias por hectare, e mão de obra qualificada. Então, a gente enfrenta essas dificuldades, mas o importante é desbrotar no início, igual o Rafael falou. Então, tem muitos produtores que consideram a desbrota, apesar dos custos, um processo simples. Mas existem critérios, né, que determinam essa escolha, né, da desbrota. Eu queria que vocês falassem um pouco quais são os critérios que vocês do Educampo usam para desbrota. Então, você pensar em lavoura nova, então é essencial, tem que ser feito. Não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Garante a revitalização. Você tem a longevidade maior. Perfeito. Longevidade maior. E aí você pega, por exemplo, dentro do tipo de poda, sistemas REC mecanizados, enquanto Cerrado Mineiro, a tendência é que você vai fazer podas a maior altura, vamos dizer, então acima de 2 metros. E ali, às vezes você não vai fazer desbrota manual, mas você pode fazer o quê? Uma capação, um recorte, né? Mecanicamente. Então o broto cresceu ali acima do crescimento, entre 20 e 40 centímetros, né? Você vem com o implemento, uma decotadeira ou outro. Recorta, né? E faz esse recorte fazendo com que você diminua esse excesso de brotação. Já quando você tem decotes mais baixos, de 1,5 metro, abaixo de 2 metros, é essencial fazer a desbrota. Porque se não fazer a desbrota, vira um problema muito grande de excesso de brotação, né, do terço superior da planta,
e, consequentemente, vai afetar na sua produtividade. E o que a gente enfrenta no dia a dia, na maioria dos diagnósticos das lavouras que vão ser podadas, dificuldade de realizar essa desbrota pós-poda. Porque como a lavoura já não teve uma condução inicial, ela tem uma emissão muito grande de broto. Então eu não consigo fazer uma desbrota severa nela, senão eu perco todos os meus ramos produtivos, porque os ramos produtivos já viraram os brotos. Entendeu? Então eu tenho que tentar conduzir os brotos produtivos, que viraram produtivos, da melhor forma. Porque eu não consigo, aí vai depender de lavoura, né, de cada lavoura, de cada produtor, eu não consigo fazer a desbrota da forma adequada. Eu consigo conduzir a lavoura. E aí é essencial a presença do técnico, para, na hora do processo de desbrota, orientar quais os brotos que poderão ser retirados e quais os brotos que podem ficar para manter a estrutura da planta. Entendi. Agora, a gente falou lá atrás que a colheita é um período em que o produtor tenta conciliar várias outras fases do processo, né? Não só apenas colher café, mas adubar, irrigar, controle de pragas. Como é que vocês conduzem isso, conciliam, né, com a desbrota? Tudo isso com a desbrota? É tudo dentro do planejamento. Então, o processo de colheita está acontecendo, mas a gente já está traçando quais as próximas atividades a serem realizadas. Então, a partir do momento que o talhão ele foi colhido, você já começa as intervenções. Aquele talhão que vai ficar para a produção no ano que vem, já é feita uma pulverização, né, com objetivo de controle fitossanitário e também, se necessário, a nutrição foliar também. E aí você já começa também já traçar junto com o produtor, né, dentro do planejamento da próxima safra, a expectativa de produção. Né, quais serão as produtividades de cada talhão que vai magiar seu planejamento nutricional, seu planejamento fitossanitário. E aí a gente já começa a visualizar também para a próxima safra quais talhões que poderão ser podados. Então, o Educampo trabalha muito em função do planejamento, né? Então a gente está olhando o que aconteceu no passado, vendo o presente, né? Acontecendo no presente e projetando o futuro. Isso sempre. Sempre o Educampo faz. Então a gente brinca que a gente tem um olhar sempre no futuro aí. E o que acontece, Ana? Pegando um gancho no Rafael aqui novamente, o seguinte, o planejamento de colheita já vincula com o planejamento de poda. Porque, por exemplo, eu vou colher os talhões que no meu planejamento da safra anterior está planejado ser podado agora. Entendeu? E esses talhões que vão ser podados agora, eles têm que ser colhidos primeiro, entre colheita de árvore, colheita de chão. Então, existe tudo está dentro desse planejamento que foi elaborado no final da safra passada. Entendeu? Então, o produtor que é assistido pelo Educampo não tem susto, né? Não, ele tem uma linha traçada, né? Perfeito. Ele pode, às vezes, seguir ou, às vezes, interromper parte e fazer parte, mas que ele tem um alinhamento e um sentido. Uma visão, né? Ele tem uma visão. Futura. A questão do planejamento, você faz o planejamento, mas a execução posterior vai ser analisada no momento, né? Até aconteceu a situação prática, quando eu vim para patrocínio, eu fui trabalhar num grande grupo aqui, né? De patrocínio. E aí eu montei um planejamento de poda, né, e condução, né, plantio para 10 anos, né. Aí justamente no ano da execução desse planejamento veio a geada. Nossa. E aí no planejamento, infelizmente, ele teve que ser totalmente refeito. Isso não aconteceu só nessa fazenda, então todas as fazendas que foram acometidas pela geada teve esse problema. São vários fatores, né, que podem interferir nesse processo. Eu tenho um cliente que um talhão que era para ser podado naquele ano de 2021, a geada ele não teve grandes problemas com geada, né? E aí ele foi deixado de lado. Aí hoje ele virou uma situação problemática, aí, infelizmente. A grande dificuldade, Ana, por exemplo, se tem um planejamento e por algum acontecimento, principalmente de clima, né, que a gente tem enfrentado vários problemas climáticos, às vezes opta por não seguir aquele planejamento, mas futuramente você vai colher os frutos de não ter seguido aquele planejamento, entendeu? Ou não vai colher os frutos, você entendeu? Literalmente. Entendeu? Essa é a realidade, infelizmente, mas a gente tem que estar alinhado sempre com o produtor. Para quê? Para atender e ter esse segmento com ele, né, da melhor maneira.
Com base na experiência de vocês em campo, né? Mais uma vez, quais são os resultados positivos que o Educampo já vem notado nessas lavouras que tem poda e desbrota? Então, Ana, o que é possível analisar, até a gente brinca muito com o pessoal do Sebrae, que faz a gestão dos dados, é o seguinte, que o produtor que investe mais em poda e desbrota principalmente, ele tende a ter uma maior produtividade média da lavoura, entendeu? Consequentemente, uma maior receita. E esse produtor, ele consegue, a partir desse momento que ele toma a decisão de fazer desbrote e fazer poda no momento certo, ele consegue ter um caixa preparado para quando precisar fazer uma renovação ou precisar fazer um novo investimento. Isso é fato. Infelizmente, né, a poda e a desbrota os únicos não serão os únicos fatores determinantes do sucesso, né? Então, aquele produtor que faz poda, faz desbrota, mas por algum motivo aconteceu algum problema nutricional da lavoura, problema fitossanitário, vai impactar no resultado também. Então, assim, é comum a gente ver lavouras bem conduzidas, mas que depauperaram em função o quê? Da carga alta e uma má nutrição. Então, a nutrição programada, a nutrição executada, não foi compatível com aquela carga que a planta estava, né? Então, assim, você plantas novas apresentando muita seca, né, de ramos, ou seja, você perde ramo produtivo e às vezes nesse processo você vai ser necessário podar em função disso, de problema nutricional, de problema fitossanitário também. Já vivenciei lavouras com, por exemplo, alta infecção de ferrugem, né? Não foi feito um manejo adequado, que a lavoura precisou ser podada posterior a isso, né? Na verdade, Então, são uma junção de fatores, né? O que é passível de observar é que lavouras bem desbrotadas e bem conduzidas tendem a ter uma maior produtividade. Sem dúvida. Isso é fato. Então, que dá para entender que a poda e a desbrota determina a longevidade e, consequentemente, a produtividade e rentabilidade. Isso, né? Com certeza. Vai determinar. Com certeza. Muito obrigada, meninos. Mais uma vez, vocês nos munindo de informações importantes, né? Para o produtor, para mim, estou aprendendo aqui com vocês também. Agradeço demais a participação de vocês, a contribuição. E gostaria agora de quem está nos assistindo nesse momento, que não tem ainda essa assistência, como é que eles podem buscar esse auxílio do Educampo? Então, Ana, o Educampo é agradecer primeiramente a oportunidade de tentar, né, ajudar aí quem está nos ouvindo, e quem quer conhecer de perto o que o Educampo faz dentro das fazendas, a gente está à disposição lá, é só procurar o Departamento de Sustentabilidade da Expocacer, né, e que será direcionado para o grupo lá, que a gente hoje está com 7 consultores, mais de 17 mil hectares atendidos, então a gente tem uma representatividade muito grande na região em termos de informações, em termos de dados mesmos específicos e assim, o conhecimento técnico e prático mesmo para tentar auxiliar. Agradecer mais uma vez a Expocacer, agradecer ao Sebrae também, aos produtores, né, participantes do campo, e que todos são bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado. Obrigado.